Olá, estamos aqui iniciando o podcast inaugural da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, o AbraManCast. E a gente aqui hoje tem a presença da diretora-presidente, a Marcela Scalco, e do Ernesto Oliveira, que é diretor operacional. Marcela assumiu a instituição em julho de 2023, tem um pouquinho mais de um ano à frente dos trabalhos, e o Ernesto contabiliza, eu acho que 20 anos, é isso, de trabalhos à frente, contribuindo aí para todo o trabalho da associação. Bom, Marcela, eu vou começar então com você, né? Porque a gente quer saber, então, assim, como é que foram aí os primeiros desafios, né? Aquilo que você esperava se concretizou? Muitas pedras pelo caminho? Como é que tem sido essa trajetória, essa convivência com os associados, com as representações? Fala um pouquinho pra gente. Olá a todos. Tem sido extremamente gratificante, né? Primeiro que a gente chegou já no cenário de crescimento, né? A gente já veio pegando de uma gestão mais profissional. E aí o CA, na minha época, quando me contratou, 1 ano e 3 meses atrás, eles tomaram uma grande decisão que foi ir ao mercado e contratar uma pessoa de dedicação exclusiva para trabalhar na Abraman como presidente da Abraman. E desde então tem sido só sucesso. A gente aumentou caixa, aumentou o número de cursos, estamos produzindo podcasts, estamos com várias inovações, com vários cursos, retomamos o PNQC, né, Ernesto, com muita força, estamos com o PNQC em loco, que é uma novidade. Então, assim, não foram pedras, foram degraus que a gente foi alcançando junto com toda a minha equipe e a gente conseguiu um grande sucesso nessa caminhada. Nossa, Marcela, que bacana. Eu percebo, dá a entender que vocês fazem uma boa dobradinha, né? Você junto com o Ernesto, né? Que o Ernesto traz uma experiência acumulada de 20 anos, né? E aí você, inclusive, falou comigo anteriormente sobre o PNQC, que é uma coisa que vocês estão retomando, um projeto que vocês estão revitalizando. E aí, diferente da Marcela, que tem aí 1 ano e 3 meses de trajetória, você tem aí 20 anos, como nós falamos, né? Muita coisa passou aí debaixo dessa ponte, né? Com certeza. Eu, nesse tempo, te falando, eu entrei para a Abraman, era também uma pendência que tinha. Eu sou do metrô, eu falei que você foi metroviário, sou ferroviário de muitos anos, e o metrô tinha uma contestação do governo que controlava sobre problemas de materiais que tinham que ser substituídos e ia ser um custo muito grande. Aí recebi a demanda da diretoria de preparar um estudo e apresentar em algum local que consubstanciasse. E fui na Bahia apresentar no Congresso da Abraman, foi a minha primeira experiência. Dali para cá, um amigo meu, que era diretor da Abraman, me chamou para começar a participar. Em 2004, me filiei. E estou aqui até hoje. Passei 4 anos como diretor regional no Rio de Janeiro, mais 4 ou 5 anos como conselheiro deliberativo. Depois de sair, porque passou aquele ano que você não pode continuar, fiquei em recesso. Quando voltei do recesso, o presidente me chamou e me convidou para ser diretor operacional. Aí que eu falei, ela falou a verdade, pegou o PNQC. Estava lá embaixo, vamos botar a música lá, aquele Renascer das Cinzas. Vamos tentar botar, e começamos. E essa semana passada, fizemos certificação na Petrobras, e agora o Renato, que é o garoto do PNQC, que está te devendo uma entrevista. Me devendo. Eu já falei com ele. Ele está indo para Recife fazer mais certificações. Então, estamos com vento em popa. Então, olha só, acho que eu vou até avançar um pouquinho nessa pauta, que você já trouxe um projeto que eu vejo que é um dos carros-chefes de vocês, né, que é o PNQC, né? Então, tem muita expectativa em torno desse projeto, né? Que eu acho que vai trazer muita coisa de bom aí para a associação. Não, com certeza, né? A Abraman, ela nasceu com o intuito de agregar profissionais, qualificar, certificar, né? Dar para a indústria aquela mão de obra qualificada. E o PNQC, ela vem se fortificando imensamente nisso. Porque isso. Esse ano a gente fez o primeiro CEQUAL, que é o Centro de Treinamento e Qualificação da gente, fora do âmbito da Abraman, ou seja, a indústria está lá, eu vou no local da indústria, habilito o CEQUAL, vejo quais são as necessidades, a gente faz uma vistoria e eles fazem adequações, voltamos e hoje já tem lá a nossa primeira plaquinha colocada de um CEQUAL fora, com muito orgulho. Não, eu percebo que, assim, isso é uma grande vantagem, digamos assim, é uma grande conquista, porque ao longo das entrevistas que eu já pude escolher, eu percebo que o próprio Fórum Global, ele percebe que é um nó muito grande a certificação, até em nível mundial. E quando o Brasil, que é o país de desenvolvimento, consegue, através por meio da Abraman, alavancar essas certificações nesse cenário de manutenção e gestão, eu penso que isso não é pouca coisa, não é muita coisa. Sim. Sim, você tocou num ponto excelente, Jeff Mann. Logo que eu entrei já no quente, era congresso e uma reunião do Jeff Mann, né? E o Global Forum
ele é muito importante. E a gente tem um outro grande projeto, assim como o PNQC, que é o selo, né? O selo Mega. É a gestão de ativa, é ver a maturidade de como que a empresa está, para que a gente consiga ajudar as indústrias a entender seu posicionamento, onde que eu estou, como que eu vou, de qual é a melhor forma, porque a Brahman, ela tem as ferramentas, a gente sabe dizer quais são as ferramentas, quais são os princípios que têm que ser utilizados, quais são as normas, e a gente consegue ajudar nisso tudo. Eu fico pensando, acho que a pergunta cabe muito para os dois, né? A Marcela com essa visão de quem chegou há menos tempo, porque uma instituição com 40 anos de história, imagino que ela já teve que se moldar ao longo de uma série de cenários, tanto da indústria, né, do agronegócio, que a gente sabe que está cada vez mais forte no nosso país. Essas adequações, Ernesto, que ao longo do tempo você percebeu assim de forma, como é que eu vou dizer, foi muito sofrido, não? Ou foi mais tranquilo que você possa dizer? Do ponto de vista de como a Brahman acompanhou tudo isso que a gente viveu de cenário econômico, nacional, em termos do nosso país? Eu acho que a evolução boa mesmo está sendo mais recente. Ao longo dos primeiros anos, a coisa era muito mais lenta. Eu, por exemplo, sou naquela época, na ferrovia aconteceu isso, e a Brahman está muito calçada com o Petrobras, Eletrobras. Então, se fica ligado com as estatais, você se sente no universo mais de almirante, né? E depois que as empresas saem, você começa a ter que trabalhar por si mesmo. Então, hoje nós estamos trabalhando sem ter que dar as mãos e trabalhar. Então, por exemplo, e hoje, então, só vendo pelo país. Você pode ver que pela imprensa, se não está sendo muito falado, até para os políticos, a necessidade de mão de obra, né? Nós não temos no país isso hoje. Nós tivemos uma entrevista com uma empresa, não foi até que falou que eles têm agronegócio, né? Que eles têm lá em Mato Grosso uma planta muito grande e estão tentando importar operários dos países vizinhos, porque não há muita falta de mão de obra aqui. Então, quer dizer, esse trabalho que nós vamos fazer, estamos fazendo, primeiro isso, nós tínhamos uma quantidade com a maneira muito calma, fazer trabalho com o Senai, o SECOM que ela falou, era dentro do Senai, era um trabalho rotineiro. Então agora tem que ir nos locais. Se tem alguém em Mato Grosso que precisa ser certificado, precisa ser treinado, você tem que ir lá. Então, isso é um desafio para nós. Então, estou achando que a Brahman, recentemente, mesmo com pandemia, foi um crescimento tipo de diferencial. Faz aquela linha e a subida está melhor. Nossa, então a gente só consegue cada vez mais mensurar a importância. Aliás, é bom a gente falar até o significado da sigla, né? PNQC, Plano Nacional de Certificação. Plano Nacional de Qualificação e Certificação, exatamente. É até importante a gente dizer bem qual é o significado da sigla, dada a importância que esse plano vem trazer, por tudo que você acabou de falar para o emprego. Você qualifica, a escola qualifica e te dá o diploma. Uhum. Mas tem os melhores e os piores. Quando você certifica, esse aí é bom. Até a pessoa se sente valorizada. Muito bonito quando você vê um funcionário, um técnico trabalhando, eles falam, às vezes, eu sou certificado da Brahman. Teve um episódio que eu atendi, o Renato estava lá, o rapaz estava lá no Oriente Médio. E veio e falou, vem ao Brasil de férias, não posso perder o certificado, não. Foi na Brahman pegar o certificado, ficou comigo, até contando a história dele, os mísseis passando por cima da cabeça dele, lá no alto, evidentemente. Porque nessa guerra, ele está trabalhando em posto de petróleo, mas veio ao Brasil para manter a certificação dele. Poderia não ter, né? Não. Ele está no exterior, está trabalhando lá, por que queria que vira? Ele veio, que orgulho de ser certificado pela Brahman. Não, eu que não sou do ramo, sou leigo, eu fico imaginando assim, olha o peso desse depoimento que você acabou de fazer. Quer dizer, a gente tem todo um ganho profissional e todo um ganho humano também. De pertencimento a uma categoria, de satisfação pessoal também, que isso é muito bacana, que a gente, em primeira instância, a gente está aqui para ser feliz, né? E aí, vamos passar para o Congresso, né? A gente está em vias aí de viajar para o 39º Congresso da Brahman. Marcela acabou de dizer que ela teve a honra de participar logo do primeiro, assim que entrou, meses depois que entrou na associação. A gente sabe que contou com mais de 1.500 participações, né? 205 expositores e mais de 80 cursos foram ministrados lá no Congresso do ano passado. Então, isso para mim supõe uma expectativa enorme para o Congresso desse ano, né? O que você está esperando aí de coisa melhor ainda no Congresso desse ano? Esse ano a gente foi um preparativo, né? Eu cheguei já no olho do Congresso, foi quase que um making-off para esse ano, que foi muito importante, né? Porque esse ano são os nossos 40 anos. Então lá a gente teve toda a experiência de como que a gente vai fazer o maior, como que a gente vai dar o tamanho que a Brahman merece nos 40 anos dela, né? Para a gente fazer esse 39º, né? Que é uma edição super especial, que está recheada de
bons trabalhos, com bastante conteúdo, sendo brindado pelo Karnal, uma palestra no segundo dia falando sobre liderança, né? Com muito assunto. E uma coisa importante você falou, né? Nessa trajetória a gente foi se adaptando, tantas necessidades, atraindo mais setores, conseguimos agregar. Então a gente está do mar ao ar, a gente tem o agro, está todo mundo representado, frota, está todo mundo lá com a gente, porque manutenção e gestão de ativos, uma certeza a gente tem, né? Com certeza. Que está em todos os lugares. Tá? Do ser humano, a gente precisa fazer a nossa gestão, a gente precisa fazer a nossa manutenção até a nossa indústria, né? Então, nessa certeza, a gente vai estar lá com quase todos os setores lá de Ásia. Nossa, eu fico imaginando, né, Ernesto? Você que já presenciou, já participou de alguns congressos, acredito eu, né? Sim. É verdade, né? A gente sabe, assim, se tem uma certeza que nós temos é que a gente precisa fazer a manutenção até do nosso corpo, que dirá dos aparelhos, dos equipamentos que fazem a nossa economia andar. O que você espera aí, Ernesto, de novidade, de coisa boa? Olha, eu estou ansioso, inclusive, com esse congresso. O que eu gosto do congresso, participei de vários realmente. Até no Rio de Janeiro eu tive a honra de ser o coordenador do congresso, recebi uma placa do Lafraia, que foi um dos presidentes, está lá em casa guardando uma placa grande de inox, pela coordenação. Mas o que eu vejo no congresso, estou vendo agora, o interesse pessoal em trabalhos técnicos, as pessoas apresentarem seus trabalhos. Então, por exemplo, até eu vejo a Vânia, que trabalha com a gente lá, nossa diretora de eventos, ela fica doida, o pessoal ligando: posso trocar o representador? Posso colocar mais um? Posso fazer... A turma está doida para participar. E a ansiedade de todos é boa assim, eu também estou feliz, com esperança. Sabe o que me vem assim à cabeça agora? Vai ser o primeiro congresso que eu vou participar. Vai ser o segundo da Marcela, né, Marcela? E o meu primeiro que eu vou estar lá, felizmente, acompanhando. E eu já vi que vocês têm uma série de atividades acontecendo quase que ao mesmo tempo. Assim, são estandes de exposição, são palestra magna, como a do Karnal, que você acabou de falar, Leandro Karnal. Do ponto de vista de organização, como é que se pensa esse emaranhado de coisa? Que não é fácil organizar tanto conteúdo para um público tão diverso. Então, a gente conta com uma grande experiência, né? A gente tem a Vânia lá com a gente tem toda a nossa equipe, a Aline, o Renato, todo mundo que está de muito tempo, né? São anos e anos de congresso que facilita isso, né? Então, e como a gente ama muito o congresso, a gente faz ele com muito amor, é quase que vem com a naturalidade, né, Nelson? A gente consegue trazer isso de uma forma profissional, mas com muita tranquilidade, tá? É cansativo, é desgastante, é bastante trabalhoso, mas não, já tem bastante histórico aí, já são 39, né? E aí a gente consegue fazer com bastante tranquilidade, na verdade. E é um prazer de todos, né? A gente vai para lá com o prazer de participar. Não é só você construir e apresentar ao público. Você curtir, como você já faz brincadeira, curtir o evento. Literalmente se engajando, né? Engajando, na energia do evento. E até bom a gente colocar que o primeiro, estamos indo para o 39º Congresso, o primeiro foi em 1986, né? Quer dizer, a Abraman surgindo em 84, logo o primeiro Congresso em 86. Quer dizer, então, realmente é muita história para contar. E ainda fico imaginando assim, nos conteúdos que vocês abordam, que vocês selecionam. Também não deve ser muito fácil você elencar aí os temas, os tópicos, acredito eu, né? Que você tem toda uma agenda de palestrantes, toda uma agenda de expositores. Como é que é peneirar, fazer essa seleção do que vocês vão mostrar no Congresso, ou trocar? Isso aí está sempre concernente com a demanda, né? O que os nossos associados estão procurando? O que a indústria está demandando? O que a gente precisa? A gente está entrando, a gente tem a indústria 4.0, a gente está entrando na 5.0. O que está sendo necessário capacitar, qualificar, né, o nosso público? O que a gente pode fazer de networking ali? O que está no momento para fazer aquela troca bacana que é no nosso congresso? É assim que a gente seleciona os temas, né? E a gente tem um comitê, esse comitê ele é bem variado, então a gente consegue abarcar todo um arcabouço técnico, profissional e de experiência de campo para que a gente traga toda essa riqueza para o nosso congresso. Exatamente. E eu fico imaginando assim, eu não pude participar, eu perdi lá o Seminário Paulista, que aconteceu nos dias 25 e 26 de junho, né? E vi que a Marcela fez uma palestra falando do futuro da manutenção e gestão no Brasil. Faz uma retomada aí pra gente, Marcela, que agora eu fiquei curioso. Quando você falou, eu não pude participar. Foi exatamente sobre o futuro da manutenção, né? Se você reparar, nada na vida está dissociado da sociedade. Então, a evolução das indústrias 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e agora, migrando para 5.0, a gente não vai entrar na discussão se já estamos ou não, né? Que isso vai depender de autor para autor, mas ela sempre acompanhou a necessidade da humanidade, a evolução do humano. Sim. E a indústria também, né? Por consequência, né? Porque a gente só está aqui, só faz sentido estar aqui pela gente
com a gente, né, por nós. Então, a partir do momento que eu tenho a capacidade e tenho a demanda, então eu mudei, vamos lá, agora eu já cheguei da máquina a vapor e virei para eletricidade. Opa, eu estou com novas demandas e com novas possibilidades. E assim foi caminhando, né? E hoje a gente está caminhando para uma indústria 5.0 que, independente da definição que se tenha, a gente volta a olhar para o ser humano como centro, a interação do ser humano, né, com a tecnologia. O que a tecnologia consegue? A gente consegue fazer de forma global todas essas sinergias para que isso funcione da melhor forma para a gente, né? Por isso que não vai ser muito difícil você começar a ver muita confiabilidade humana, né? As empresas voltando à confiabilidade humana. O retorno muito forte por qualificação e certificação, novamente colocando, né, o ser humano no centro, porque é óbvio que o advento tecnológico ajuda e traz uma imensa gama para a gente, mas vai continuar sendo pela gente, com a gente, por nós, né? Então, é isso, foi mais ou menos isso, só um pequeno brifada. Não, e aí, Ernesto, eu queria completar com você, porque mais uma vez aparece na fala da Marcela, e eu já venho coletando isso na fala de alguns associados que eu já tive o prazer de entrevistar, essa preocupação muito com o capital humano também. E quando eu cheguei e comecei falando com as pessoas, eu imaginei, bom, o foco deve ser pura e estritamente o equipamento, a parte técnica, a parte operacional, a máquina, e de repente eu vejo muito forte, muito presente na fala de vocês, e para mim é muito bom que eu sou da área de humanas, essa preocupação com o humano, com a pessoa, com o indivíduo. E tanto você falou aqui nessa questão do associado, que tem esse maior orgulho de adquirir o seu certificado, a sua certificação, e Marcela acabou de falar nessa preocupação futura desse resgate, digamos assim, do valor humano da pessoa. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez seja um dos maiores ganhos que a Abraman vem consolidando. Essa coisa do humano, da pessoa, colocá-la ali no centro de todo o processo. O que o Marcelo está falando com você da evolução, quem já andou de trem aqui, talvez sou eu, mas você vê, por exemplo, quando você via antigamente para consertar uma estrada de ferro, você passava no trem, passando perto, você vê aquele monte de gente no meio da linha trabalhando. E hoje você não vê ninguém, você vê máquinas trabalhando sozinhas. Quer dizer, evolução grande. Então, isso que nós estamos acompanhando. E, por exemplo, hoje nós estamos mexendo com ferrovia, com agronegócio, muita gente do agro está participando, a parte médica participa. Então, a moleque da Abraman ficou muito grande. Só dando uma ênfasezinha do PNQC, o orgulho das pessoas, não é só das pessoas, das empresas. Porque semana passada, quando fizemos a primeira certificação lá dentro da Petrobras, eles colocaram a plaquinha, né? Não fomos nós que colocamos, foi eles lá da Petrobras que colocaram. Primeiro centro de qualificação, Nossa. Abraman. Coisa mais linda. Nem pediram a gente, né? Assim, gente, então eu tô achando que, então, se eu não tiver enganado, eu acho que os próximos 40 anos prometem ainda mais, então, né? Se Deus quiser. Mas eu não tinha, E nós fazendo. eu vou tentar até. Não, você vai. Mas você quer ver que é uma coisa super interessante, porque a gente sempre fala, né, na interação homem-máquina, na tecnologia, e existia a preocupação antiga de que a tecnologia, que a inserção de dados, ela ia roubar a vaga, né? Eu acabei de assistir uma palestra essa semana agora, de uma empresa, tá, de tecnologia na manutenção e gestão de ativos, em que ela usa inteligência artificial, faz toda a coleta de dados e ela implementou numa gigante aqui, tá? Numa empresa que é a terceira em faturamento do país. E a gente olhando o case dela, e aí o que aconteceu? Na verdade, a inteligência artificial, todo o mecanismo tecnológico que foi utilizado, chegou, sabe em qual conclusão? De que precisava contratar mais gente. Exatamente. Para manutenção. Então, para tu ver como a gente está voltando, né? Na verdade, não é a tecnologia, não é o ser humano, é como a gente lida com a tecnologia, como a gente lida com o ser humano, como que a gente faz essa interação para dar o melhor para todo mundo. Nossa, e aí eu acho que a melhor notícia eu vejo que seja essa, né? Porque, de novo, é o ser humano colocado no centro, é o ser humano valorizado. Claro, sem perder de vista todo o aparato tecnológico, né, de ferramental, mas que bom que o ser humano está nessa... Que a Abraman está cuidando das pessoas... Você tem um medo. O ser humano, normalmente, tem medo do futuro, tem medo de ir para frente. Aí você fala, pô, se evoluir muito, nós vamos perder emprego. Ao contrário. Se evoluir muito, você também vai evoluir muito. A humanidade evolui junto. Exatamente. A partir do momento que você faz gestão, então vamos lá, esse exemplo, voltando a esse exemplo, como é que eles conseguiram evoluir e conseguiram colocar o ser humano no centro? A gente fez a gestão dos nossos dados, a gente fez a gestão do nosso equipamento. Quando eu apliquei a gestão de ativos, eu consegui mapear e rastrear isso, e aí eu consegui alocar o meu recurso no local correto, da forma correta, da melhor forma. Todo mundo ganhando, todo mundo interligado, todo mundo ganhando. E é isso, evoluindo sempre. E quando se fala em ser humano, se fala em evolução e futuro,
eu fico pensando na comunicação que precisa permear todos esses atores, né? Como é que se dá a comunicação da sede da Abraman, que fica aqui no Rio de Janeiro, com as suas representações, né? Com seus associados, como é que se dá essa interface? Então, é uma coisa que a gente está sempre melhorando, a gente sempre ouvindo. Eu acho que uma das coisas que eu prometi quando eu entrei lá, né, 1 ano e 3 meses atrás, foi literalmente a escutativa. Então, a gente implementou reuniões mensais com os representantes e com os comitês. A gente escuta os associados, eu faço questão em toda feira que a gente vai, né, a gente fala com os associados, com os expositores, com toda a nossa comunidade em geral, de manutenção e gestão de ativos, né? A gente entende qual a necessidade de quais comitês, olha, mas se eu preciso do saneamento, vamos abrir um saneamento, olha, se a gente está agora com a necessidade dentro do hospitalar, então vamos trazer o pessoal do hospitalar, vamos entender e vamos ajudar. Então, tanto a comunicação interna quanto a externa, a gente está no trabalho contínuo de melhoria e de exposição de tudo, tanto do que a gente faz para fora, né, da necessidade, como que eles trazem para a gente colocar para as outras pessoas, para todos os outros associados. Por exemplo, a gente tem um documento nacional, né, que é um documento extremamente importante. A gente faz um benchmark com as empresas de vários índices, né, de manutenção, que consegue ajudar o manutentor, o profissional de gestão de ativos, o profissional de manutenção, até embasar pedido. Ué, mas como que eu estou em relação às outras empresas? Será que... então, tá vendo? Eu estou precisando talvez de uma verba aqui, eu estou precisando realmente melhorar aqui meus índices, preciso de um treinamento, talvez, é isso que esteja faltando. Então, ele consegue ajudar, ou seja, é a escuta que a gente ouviu de fora que a gente está disseminando para os todos. Então, a gente tem nesse trabalho, né, Ernesto, de escutar, falar, receber, doar, de novo, tudo em conjunto para que todo mundo saia ganhando. Então, outro ponto importante que o Marcelo acaba de trazer. Existe toda uma preocupação com essa escuta ativa, com essa comunicação assertiva, com a demanda social, com a demanda industrial e empresarial, não é isso? Ou seja, vocês fazem um trabalho muito afinado com o que o mercado está pedindo, com o que o mercado está demandando. Ou seja, é uma disponibilidade operacional, de formação, que vocês colocam também para atender as demandas. É que nós somos uma associação, né? A nossa função é essa. Inclusive, nós vamos trabalhar, é uma ideia que eu tive fazia antigamente, que você perguntou ao longo dos anos, e vamos tentar retornar a participação com escolas técnicas. Olha. Eu cheguei a fazer algumas palestras na escola, se não me engano, ETESMA, escola lá em Santa Cruz. Olha só, Santa Cruz é aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Na Zona Oeste. Aí você, quando fala escolas técnicas, você já está falando do público de formação em nível médio, é isso? Isso, olha, então você está abarcando também já os estudantes em nível de, final da adolescência, alunos entre 16 e 18 anos, talvez. Eu diria até de 14. De 14, né? Quando eu 14, eu fui de escola assim. Olha, tá vendo? Isso. Quer dizer, mais um ganho. Quer dizer, você não está pensando só naquela pessoa que é o pós-doc, na pessoa que já é graduada. Não, isso que é, porque abriu o leque todo. Gente, então a gente está falando de formação quase daqui a pouco da educação infantil, se a gente for brincar, né? Porque a gente está buscando justamente essa capacitação, essa formação. Olha que olhar atento do ponto de vista educacional. Olha quanta coisa a gente está falando aqui ao longo da nossa conversa. É necessário e demandado pela indústria, tá? Foi percebido pelas nossas indústrias um esvaziamento do técnico e é necessário. E a gente tem essa missão enquanto Abramante, que a gente ouviu que as indústrias falaram. O diretor falou com a gente. Exato. E aí, como é que eu vou ter daqui a pouco se todo mundo só quer... como é que eu vou fazer? Se eu só tiver engenheiro, como é que eu vou fazer com um caldeireiro? Como é que eu vou fazer com, né? Então, essa valorização do profissional, essa congregação, porque a nossa missão enquanto Abramana, lá atrás, ela foi justamente congregar esses profissionais. Então, essa valorização, o que a gente pode estar fazendo, como a gente vai fazer para resgatar justamente. Eu sou técnica em edificações com muito orgulho, tá? Eu sempre, eu e o Ernesto, todos dois, a gente tem mania de antes de falar que a gente é engenheiro, a gente fala assim, eu sou técnica em edificações. Legal. E na realidade, eu sou meio era operário. Olha, assim, que bacana. Eu estudei no Senai, dentro da Light, com carteirinha assinada, e não era menor aprendiz, não, era aprendiz de ofício. Olha só. Valorizado. Então, hoje em dia, você não tem essa mão de obra, você precisa ter. Na década de 1960, quando eu estudei, não precisa rir, não. Mas depois, aí já tinha essa dificuldade. A Abraman começou a mexer nisso em 1998, 99, 1991. Veio o PNQC na valorização. E agora temos que voltar a fazer isso de novo.
E Olhar uma pra tudo, missão, né? Porque essa juventude agora, ela é muito mais antenada, ela é o aplicativo, então a gente precisa fazer essa transição e dizer, olha, também é legal aqui, olha como que a gente vai fazer. Por isso essa integração, né, da tecnologia, do conhecimento, das pessoas que estão chegando no mercado, para que a gente consiga fazer a roda rodar direitinho. Gente, é muita coisa, muito projeto, hein? Muito fôlego que precisa ter para poder abarcar todo esse público. Tem que ter mais 40 anos mesmo. Né? Tem que ter, não, porque só você de história, né? Você tem muita história. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso encontro, do nosso bate-papo, e eu queria saber da Marcela, diretora-presidente da Abraman, que mensagem você deixa para os seus associados aí com vistas aí ao Congresso que já está batendo na porta aí. Que venham, que participem com a gente, porque tem muito conhecimento, muita coisa boa, muita novidade e muita surpresa no nosso congresso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão deixar muita coisa e vão sair com uma bagagem imensa de lá. Venham com a gente, porque são 40 anos de experiência, 40 anos de sabedoria lá, todo mundo junto e reunido no maior networking da nossa comunidade de manutenção e gestão de ativos. Bom, da minha parte, eu já estou ansioso para conhecer, porque eu já venho percebendo que o negócio é forte, que não é pouca coisa não. E Ernesto, diretor operacional da Abraman, aí com 20 anos de história só na Abraman, fora todo o resto que você me falou aí. Que você disse, as histórias. As histórias, pois é. O que você espera aí? Qual é a mensagem que você deixa aí também para os nossos associados? Olha, os nossos associados, como é que eu estou medindo? Para os associados. Vou fazer concordo plenamente com a presidente e vou falar algo que veio na minha cabeça agora. Eu tinha uma demanda da presidente de fazer umas Olimpíadas do PNQC no Congresso na Bahia, fazendo um jogo com técnicos competirem para ganhar um prêmio. Não vamos fazer. Mas no próximo Congresso, no 40º Congresso, prometo, eu estou lá e vou fazer. Ó, promessa é dívida, hein? Ó, tá registrado, hein? Promessa é dívida. Tá filmado, tá gravado aqui no primeiro Abramancast. Corta. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Em outubro, a gente se encontra em Salvador, Bahia, para o 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, ISPOMAN 2024. Uma programação rica e diversificada, conectando você com os grandes nomes do segmento. Não perca! Garanta hoje mesmo sua presença no maior evento de manutenção e gestão de ativos da América Latina. Acesse o site da Abraman e inscreva-se.